Gente, estamos começando Agora Futuro, um projeto lindo que eu tenho o prazer de apresentar. A gente está falando de um podcast. Eu acho que a gente está falando de um podcast, na verdade, porque é o jeito que a gente aprendeu a chamar produtos digitais de entrevistas com pessoas relevantes, com assuntos que fazem sentido a gente prestar atenção e a gente aprender. A gente está aqui na sede da 130, que é a empresa apoiadora desse projeto, uma empresa de tecnologia para o setor público. E, repito, eu tenho o prazer de apresentar esse projeto com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu quero ter contato e quero manter por perto, porque são pessoas que, acima de tudo, me ensinam muito sobre negócios, sobre tecnologia e sobre todos os assuntos que me interessam. E, em alguns casos, são pessoas que são muito próximas e que são amigas de verdade, como Dona Isabela Camargo. Que maravilha! Cara, você tem noção que você é a primeira entrevistada desse projeto? Eu não sabia. Estamos começando oficialmente esse projeto. Mentira! É isso. Eu tô com roupa, gente, foi isso? É isso, e a gente precisava de alguém assim. Senhores, eu espero que sim. A gente precisava de alguém do seu calibre para começar esse projeto, entendeu? Eu fico muito feliz, Né? muito feliz, me sinto honrada. E a hora que eu entrei e eu vi, né, o título Agora Futuro, eu falei, eu entendi por que eu tô aqui. Vou te explicar. A gente nunca falou tanto de futuro, de longevidade, só que nunca negligenciou tanto o presente. Mas como assim agora futuro? Então, você quer longevidade? Com certeza. Você está falando de futuro? Com certeza. Você está falando de tecnologia? Certamente, é o core do seu negócio. Mas se a gente não garante presente, você não alcança futuro nenhum. Então, me sinto ainda mais honrada agora, sabendo que nós vamos poder falar sobre isso também. Antes da gente continuar, que você já começou num papo assim filosófico que eu amo e, nossa senhora, já é um fiozinho que você colocou que a gente vai começar a puxar, vai ser um monte de coisa, Tá mas bom. antes, se por um acaso você ainda não conhece Dona Isabela Camargo, a gente está falando aqui, além desse espetáculo, essa mulher incrível, essa energia maravilhosa, acabou de ser mãe, Sim, né? gente, isso aqui é tudo Monjaro, tá? Perdi peso pra caramba, Monjaro. Agradeço a Lílio Laboratório, é isso. A Isa, a gente ficou amigo, a gente se conhece o quê? Uns 15 anos? Por aí. 15 anos mais ou menos na TV Globo, né? Sim. Eu era repórter, você já era apresentadora, já apresentava ao tempo e tal. E aí aconteceu tudo que aconteceu depois de uns anos, né? Resumidamente, Isa, para quem não acompanhou essa história, como é que começou essa grande virada na tua vida? Pronto. Então vamos lá. Eu alcancei o lugar que muitas pessoas gostariam, né? Como qualquer mãe diria, você chegou lá, minha filha, né? Então eu alcancei o principal lugar da comunicação, eu especialista em comunicação, mas adoeci e percebi que eu não sabia me comunicar comigo. Então, muito legal. Eu cheguei lá, eu alcancei, mas eu me perdi pelo caminho. Porque se o local que você está não te dá condições para preservar saúde, você tem que ter autorresponsabilidade e fazer a sua parte. Nós estamos falando de corresponsabilidade. Mas eu não tinha essa consciência. E especialmente em um período em que a gente sempre se deixa para depois, né? Porque qual que é o cenário que a gente vive? Que você não precisa descansar, que dormir é perda de tempo, que férias é para quem não está comprometido. Então nós inclusive viemos de um modelo, não sei qual foi o seu modelo, de pessoas que batem no peito e se orgulham de tô há 3 anos sem tirar férias, tô há tantos falam meses. Com a boca cheia, então, né? Não sei o que é férias há 5 anos, né? Então eu também era essa pessoa que se culpava por descansar. Nos nossos dias de folga, que eram poucos, inclusive, né? Eu vejo a turma discutindo escala 6x1, eu dou tanta risada, eu falei, gente, eu trabalhava 14 dias. O nosso sonho era trabalhar 6x1, que era bem mais pesado que isso. Adorei. Era loucura, Lembra os plantões, né? Então eram 14 dias sem folga. Seguidos. Para depois 2 dias, e olha lá. Bom, mas aí, nesses 2 dias então de folga, o que eu fazia? Eu estudava mais, eu buscava mais conhecimento. Então, eu não estou dizendo que isso é ruim. Então vamos lá. O trabalho não é um problema, não. Eu estou falando de um ambiente com excesso de trabalho, desorganizado e com assédio, sim, pode trazer problemas. É sobre isso, então, que nós temos que sempre dividir. Porque senão dá a impressão que aquilo que eu vivi, o problema foi o trabalho ou gostar muito, né, de fazer aquilo que eu fazia. Né, e de gostar de fazer o que eu faço. Que de fato gostávamos. Mas então, para quem não sabe da história, eu cheguei na TV Globo, então o principal local da comunicação, eu especialista em comunicação, não sabia me comunicar comigo, porque eu estava negligenciando vários sinais e sintomas. Estava negligenciando, sabe aquele sinalzinho que aparece no painel do carro para você parar para abastecer? Por excesso de confiança, muitos de nós já fizemos o quê, Ciane?
Você ignora, né? Você ignora e você fala, vai dar para chegar. Vai dar. Vai dar pra Eu tô vendo chegar. o posto. Tá um pouco longe, tá, mas eu tô vendo. Tá Dá tranquilo. pra chegar. Eu Dá pra conheço meu chegar. carro. Total. Tá tranquilo. É, né? aí, o que aconteceu com muitos de nós? Não chegamos. Não chegamos, ficamos parados, né, no meio do caminho, sem combustível. Então, eu sempre gosto de começar a contar essa história, porque, por excesso de confiança, a gente também se deixa para depois. Depois eu descanso, depois eu durmo, depois eu tiro férias, depois eu vou ao médico. Então, ainda usando o exemplo do carro, né, tem gente que leva o carro mais para o mecânico do que o próprio corpo para o médico. Se houve um barulho no carro, você já, opa, já vou resolver isso agora. E aí o seu corpo vai conversando com você e você vai ignorando. Como que o corpo conversa com a gente? Dor de cabeça, tudo, tá, gente? Eu vou falar aqui alguns, mas é tudo que o seu corpo está se manifestando, porque dor é mensagem. Então, que mensagem o seu corpo está te enviando? Em 2018, meu corpo estava me enviando assim, ó. Era dor de cabeça frequente, bruxismo, alergia, queda de cabelo, problema no estômago, no intestino, circulação, no coração, e tudo isso normal. Então, a gente vai normalizando o anormal. Até que um belo dia, 14 de agosto de 2016, eu estava falando da previsão do tempo, eu fazia 3 jornais nessa época. Eu caí na armadilha da competência. O que é isso? Quando você é bom no que você faz e você recebe mais trabalho. E você espera o retorno financeiro ou o reconhecimento social, ele nunca vem. Mas você está lá, você ama o que você faz, você está no lugar que você sempre quis estar. Então eu estava no auge da minha carreira, eu fazia então 3 jornais. No do meio, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Mas isso é muito simples, se eu não te contar o restante da história. Enquanto eu só esqueci o nome Curitiba, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Se eu tivesse desmaiado ao vivo, Ciane, o desfecho teria sido outro. Completamente diferente. Eu teria sido socorrida, eu teria sido acolhida, eu teria sido acudida, mas eu não sangrei, eu não desmaiei. Quando eu retomo, quando todo esse mal-estar passa, foi uma questão de 4 segundos, eu finalizo o que eu estava falando, vou para o banheiro, retoco a maquiagem e faço mais um jornal. Nossa, eu ainda fui fazer o Bom Dia Brasil. Quando acabou o expediente, aí sim eu vou ao médico, mas eu já estava sob risco de convulsão. E quando eu chego no médico, ele diz, você está vivendo a síndrome de burnout. Falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. E aí foi quando ele me disse, por isso mesmo, que as pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar. Elas são mais suscetíveis a isso? São muito mais suscetíveis. Caramba. Inclusive, quais são os profissionais mais sensíveis ao diagnóstico da síndrome de burnout? Profissionais da área, atenção, saúde, educação, informação, segurança e tecnologia. Porque são pessoas que vivem sob muita pressão e não podem errar. Isso é um problema? Não, isso é um fato. Uhum. O problema é você, ao saber disso, não começar a ouvir o que o seu corpo está dizendo. Bom, mas a minha história não ficou conhecida por eu ter adoecido ou ter só esquecido o nome da capital do meu estado. A minha história ficou conhecida porque aí quando eu volto da licença médica, eu fui dispensada no mesmo dia. Eu não sabia que viver um problema de saúde no trabalho me traria o que me trouxe. Mas eu também não sabia que eu subiria tantos degraus com a minha queda. Porque ao ter sido despedida, sem plano de saúde, sem planejamento, eu só tive um caminho. Eu esperei algumas portas se abrirem, nenhuma porta se abriu, e eu tinha certeza que eu seria chamada por uma outra emissora, porque eu já tinha 20 e poucos anos de carreira. Não, você já tinha vindo da Band, né? Já tinha vindo Também, da Band, num movimento muito, muito bacana lá. E aí eu descobri que quando as portas não se abrem, ou você cria a sua, ou você vai ficar sentado na cadeira da vítima. Esperando alguém te socorrer. Pronto, né? Então foi isso que aconteceu. Foi desafiador, né? Não é fácil você sair sem se despedir das pessoas. Eu não pude me despedir de ninguém. Mas depois teve um outro desfecho, né? Eu fui reintegrada pela justiça, e o que foi muito pior, porque aí eu fui colocada numa função que eu teria feito há uns 20 anos antes. Nossa Senhora. Em que eu só podia entrar pela escada de emergência. Você nem sabe dessa história. Eu não podia circular nos corredores. Como assim? Porque
Quando você se torna uma pessoa não grata no ambiente, você representa uma coisa que todo mundo quer fugir. Então eu também entendo que não foi nada pessoal. Entendo, tá? Todos que saíam correndo quando eu aparecia, porque estavam também defendendo o seu lugar. Ok. Mas com tudo isso, o que eu aprendi? Bom, já que a porta não abre, vamos criar a nossa porta. E aí eu comecei a estudar aquilo que estava acontecendo comigo. E descobri que aquilo não era nada pessoal. Eu estava representando um problema social. E aí o mais curioso, né, para fechar essa parte, é que enquanto algumas pessoas falavam que aquilo era corpo mole, a Organização Mundial da Saúde reconhecia como um fenômeno ocupacional. Oficialmente, né? Porque oficialmente ainda não existia esse reconhecimento, né? Então, você que está acompanhando esse conteúdo lindo que o Ciani vai oferecer, saiba muito bem de qual fonte você vai beber. Porque enquanto tem pessoas dizendo que uma coisa é um problema, outros estão dizendo, não, gente, isso aqui é consequência. É mimimi. Tem gente que diz que é mimimi vamos até hoje, atuar, né? então, de repente, na origem disso aqui, que é o que a NR1 atualizada está trazendo, que eu sei que essa é a demanda de todas as empresas, se não é da sua, deve ser, porque a NR1 atualizada é para reduzir ou eliminar custo. Oi? Então, depende de quem você está ouvindo, você está achando que a NR1 é um problema. E não, a NR1 é para reduzir ou eliminar custos que já estão acontecendo. Para quem ouve muito falar de NR1, porque eu acho que principalmente quem é empresário ou quem ocupa cargo de liderança, Pronto. por exemplo, principalmente em empresas, tá todo mundo ouvindo falar sobre esse negócio, mas muita gente ainda não entendeu exatamente do que se trata. O que é a tal da NR1, Isa? NR1 é uma norma regulamentadora que nasceu na década de 70. Por quê? Nossa, sério? Eu achei que era de agora, não é? Ai, Jesus! Dos anos Vamos 70. lá, então. Vamos lá. Agora que vai vir Copa, né? Todo mundo vai falar dos outros títulos. Na década de 70, o Brasil ganhou 2 títulos. Vamos lá. Um você sabe. Qual foi? 1970, final contra a Itália, 4-1, aquele golaço do Carlos Alberto Torres pela direita, chute cruzado. Não faço a mínima perfeito. ideia do que ele está falando, mas foi. Então, na década de 70, o Brasil ganhou 2 títulos. Isso é importante você saber. Um, campeão Tricampeonato mundial de futebol, no e o México. outro, campeão mundial de acidentes de trabalho. Em 1970 ou ao longo da década? Da década de 70. Na década de 70. Por quê? O Brasil estava bombando economicamente. Foi um cenário que chama a atenção da Organização Internacional do Trabalho e diz, olha só, Brasil, não dá para vocês terem 2 milhões de acidentes de trabalho neste contexto. Isso fora os subnotificados. Então, Esse era o dado oficial, 2 milhões de 2 acidentes de milhões trabalho. em 1976. Tá? Quando a população era de... A gente não tinha nem 100 milhões de habitantes. Aí eu vou ter que dar um Google agora, porque eu a não lembro. Eu sei porque uma das músicas da Copa era, se não me engano, 90 milhões em Ah, ação pra frente Brasil. é verdade, pronto. Então a pronto. gente não tinha 100 milhões de habitantes, Pronto. a população era menos da metade do que a gente tem hoje. Ou seja, Pronto. você está falando aí de 2, 3% da população geral do país. Isso dos notificados. Só os notificados. Pronto. Nessa época, o que acontecia? As pessoas trabalhavam de chinelo, as pessoas nas obras. Estamos falando de construção civil, estamos falando daquele momento em que a economia estava bombando. Empresas grandes. Empresas gigantes. E aí, o que a Organização Internacional a Organização Internacional do Trabalho fez? Brasil, olha só. Ou vocês tomam providências, porque desse jeito não dá. Aí, o que é criado? A NR1. Caramba. Então a NR que está sendo atualizada agora foi criada na década de 70. Por isso que é uma atualização da NR1. Bom, mas vamos lá, que agora vai ter um outro fio que você vai gostar e você também. Aí, lá na década de 70, já foi identificado que horas extras em excesso, ausência de equipamentos de proteção, de segurança, estavam causando aqueles acidentes. O que eles pegaram primeiro para resolver? Equipamentos de segurança. E aí, além da NR1, vieram outras 37. Então, hoje nós temos 38 NR. Você imagina o quanto as outras não estão com ciúme da NR1, né? Porque só se fala da NR1. É. Mas vamos lá. Por que você tem que saber disso? Porque na década de 70, então, começou a se mapear e gerenciar riscos físicos. Não dá para uma pessoa que trabalha numa obra ficar sem capacete. Dá agora. Se você chegar numa obra Sem agora, chance. vai ficar embargada, Nossa, não vai? vai ficar embargado. E mesmo a gente não sendo especialista na área, causa estranheza. Pronto. Nossa, tem um trabalhador ali que está sem capacete, que absurdo. É quase como andar sem cinto de segurança, que um dia também já foi normal. Já vamos chegar lá. Né? Aí eles começaram a mapear riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos. O que é isso? Se você senta numa cadeira que levanta e desce, é porque muita gente já ficou com muitos problemas de saúde para hoje você ter essa cadeira. E acidentes. Então, esses 5 mapeamentos já estavam sendo feitos. Aí, o que aconteceu agora? O governo viu que os transtornos mentais, que os problemas relacionados à saúde mental também adoecem as pessoas no trabalho. Então, só gerenciar riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos não são suficientes para preservar a saúde do trabalhador. Pegou? Isa, só que você está falando de 2 milhões de acidentes em 1976. A gente está em 2026. Eu sou de humanas, se eu estiver errado você me corrige, mas são 50 anos. A gente precisou de meio século para conseguir olhar para esse negócio e falar, nossa, acho que a saúde mental também é um fator de adoecimento dos trabalhadores. Por isso que é bom estar com pessoa inteligente. A gente precisou de 50 anos para isso. E ainda tem gente dizendo que isso é custo. Mas eu vou te falar o que é custo. O que já está acontecendo na sua empresa, certamente. Porque nunca tivemos um turnover nas empresas, inclusive de tecnologia, tão alto. A gente tem apagão de mão de obra. Né? A gente tem um déficit de profissionais de tecnologia gigante. Então, não me venha dizer que está fácil você repor uma pessoa que sai, porque não. Isso custa, inclusive, 6 vezes o salário da pessoa. Você já está gastando dinheiro com afastamentos, com adoecimentos, com processos trabalhistas. Este dinheiro já está indo embora. A saúde das pessoas já está se revelando que desse jeito que está não dá. Então, como você bem disse, demorou tudo isso para a gente atualizar o quê? Então, o que é oficialmente a NR1 atualizada? Inclusão. Inclusão significa entrada de riscos psicossociais nos ocupacionais. O que são riscos psicossociais? Todos aqueles que interferem no relacionamento das pessoas. Assédio, excesso de carga de trabalho, metas inalcançáveis, falta de comunicação. Isso não é novo. Aí você vai falar, me belisca se eu não estou sonhando. Me belisca se eu não estou sonhando. Acho que não. Porque nós deveríamos comemorar. A NR1 atualizada é uma evolução para a inclusão de riscos psicossociais nos ocupacionais. Ah, mas você não está pensando no empresário, no líder. Mas quem é que convive no ambiente de trabalho? Todo mundo. Então nós estamos falando da saúde e da segurança de todos aqui. Então agora, você reconhecer assédio no ambiente de trabalho é igual ter um equipamento elétrico e você não ter uma proteção. Então, você pode permitir que alguém trabalhe sob um risco físico? Não. Se você chega no hospital e você vê um médico com uma máscara, com aquele uniforme todo, agradeça a NR. Se você vai numa obra e vê as pessoas com EPIs, agradeçam as NRs, normas regulamentadoras. Isso é para punir alguém? Não. Isso é para preservar a saúde e a segurança. E provavelmente, Isa, as pessoas que estão reclamando hoje dessa atualização da NR1, os empresários que estão encarando essa atualização só como custo, imagino eu, é porque nunca fizeram essa conta do quanto custa. Sim. Tá essa quantidade, esse empilhamento de fatores de adoecimento dos funcionários, né? Porque parece que já virou uma rotina dentro da empresa, algo que já está contabilizado. Então, a gente tem uma margem de lucro, o empresário ele olha faturamento, ele olha a margem de lucro e aí ele tira a eficiência da empresa dele. Então já faz parte daquilo, a conta está fechando. Será? Então se você medir, exato, teoricamente na planilha a conta está fechando. Então a gente vira para ele e fala assim, ó, a partir de agora você vai ter uma série de normas que vão te gerar um investimento nos seus funcionários. Perfeito. E teoricamente, esse investimento, a relação de causa e efeito, é uma diminuição de um turnover que hoje o seu é mais do que a média do mercado, o mercado já é gigante e tal. Só que você tem um vale para passar, que é o vale do investimento para isso acontecer. E muito empresário é imediatista, fala, não, mas agora vai ser custo. Isso também deve ter acontecido lá atrás. Vou te explicar agora. Com as construtoras quando tiveram que fazer o investimento de capacete e tudo. Então é um movimento meio que cíclico, não é? Sim. Por que demorou 50 anos? Porque quando eu não tenho dados, eu posso ter insegurança. Mas se eu tenho dados, eu não preciso mais ficar na dúvida se isso de fato é um problema. Então, tudo isso que nós falamos, para riscos físicos, químicos, biológicos, só aconteceu porque nós tivemos dados. E por que isso só está acontecendo agora? Ah, mas falar sobre isso é muito subjetivo. Subjetivo até você não ter dados. Em 2023, eu vi uma notícia. Em 2023, era assim, ó, transtornos mentais fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho.
Como? Se a gente já sabe disso, e aí eu começo a me perguntar, cadê os EPIs da saúde mental? Fui pesquisar, não encontrei. O que eu fiz? Criei. Depois eu falo sobre eles. EPI, para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, né? Você usou máscara na pandemia? Máscara da pandemia, né? Tudo isso, então, né? a turma tende a ver como capacete, uma coisa muito distante. Não! Uma máscara que você usou, ou até usa, é um EPI, equipamento de proteção individual. Então a gente tem que ter disponibilidade mesmo para deixar de ser preguiçoso e entender, né, querer entender siglas e nomes que são para a nossa saúde e segurança. Agora vamos lá. O que eu disse? Quando eu tenho dados, eu tenho mais segurança para tomar decisões. Você que está nos ouvindo, se você trabalha com pessoas, lidera pessoas, existem alguns dados que você precisa buscar saber na sua empresa. Quer saber quais são? Opa, óbvio. Vamos lá. Então, o turnover, você sabe quanto é? Não adianta só ter uma opinião em cima de, eu acho. O seu RH e o seu DP deve ter esse número. O número de afastamentos, sinistralidade de plano de saúde. O plano de saúde é o segundo maior custo de uma empresa. Depois da folha de pagamento, é plano de saúde, ainda para a empresa que oferece plano de saúde. E por que o plano de saúde inflaciona mais do que a inflação geral? Porque as pessoas estão usando quando já estão doentes. Inclusive, eu até queria fazer uma campanha para se chamar plano de doença e não plano de saúde. Exato. Porque não promove saúde, né? Só remedia. Outro dado que você tem que ter, processos trabalhistas. Outra coisa, tem canal de denúncia? Tem. As pessoas usam? Não. Você oferece benefício? Eu ofereço. As pessoas usam? Não. Então você já está gastando dinheiro. E aí tem uma outra coisa que é impossível mensurar. Reputação. Por que uma empresa perde um funcionário? Vamos lá, uma empresa de tecnologia perde um talento. Eu posso estar enganado, mas eu acho que por 2 motivos principais. Salário, só que eu imagino que não seja o principal, né? Eu acho que influencia, mas eu acho que não é o principal. E eu acho que muito por uma questão cultural, não tive fit cultural, só que aí você entra num aspecto muito amplo, do tipo, não gostei da empresa, não me sinto bem aqui dentro, minha saúde mental piorou quando eu vim pra cá. Com a NR1 você vai conseguir resolver isso. A oportunidade da NR1, Ciane, é tão extraordinária que não vai dar tempo da gente falar aqui, senão o episódio vai ser só sobre isso. Mas foi bom você ter trazido esse ponto, porque quando eu consigo mapear aquilo que ainda está só no campo das ideias, eu preciso de dados para ter segurança. Então, quando eu faço um mapeamento, a NR1 não está buscando pessoas doentes, nem vilões, nem bandidos, nem culpados. A gente está buscando a reorganização do ambiente de trabalho. Então, certamente, uma pessoa quando diz que não tem fit cultural é porque ela não se adequou a alguma coisa que você ainda não sabe. Você acha que ela LinkedInizou? LinkedIn. O motivo dela não ter ficado na empresa? Claro, não tive fit cultural. Sem dúvida. Era insuportável ficar ali, não Eu dava vou te explicar doente. O que já foi trazido pelo Gartner. Os talentos mudam de trabalho pelo ambiente. Mais do que pelo salário. Vamos lá. Dependendo do seu estilo de vida, quanto mais jovem, pode ser salário. Mas quanto mais sênior, é ambiente, é flexibilidade, é direito à desconexão. Então são coisas, são recursos dentro de um ambiente de trabalho que vão deixar a pessoa saudável e os resultados permanentes. Porque não adianta você bater meta batendo nas pessoas. Depois de uma meta vem outra meta, ainda bem, porque se não vier outra meta significa que o negócio faliu. Então a gente tem que ter conversas difíceis, Ciane, para a gente começar a ter uma vida mais fácil. Então, eu estou muito feliz porque eu venho falando sobre risco psicossocial desde 2023. O que é um convite para você entender que mapear riscos psicossociais vai muito além de uma lei. Saúde mental não é documento. Saúde mental é comprometimento, é comportamento. Só que é impossível eu ser um bom líder se eu não sou uma boa pessoa comigo. E aí agora eu volto para aquilo que me fez chegar até aqui. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi em 2018, eu não teria aprendido tudo o que eu aprendi para hoje, então, poder formar, inclusive, gestores de NR1, que é essa pessoa que vai conectar as pontas que estão soltas numa empresa. Ah, não, aqui não tem ponta solta nenhuma. Sério. Toda empresa que eu vou, meu amigo, todos os dias, você começa a ouvir, não, eu preciso de mais engajamento, Isabela, eu preciso aumentar o engajamento, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí você chega
Qual que é a última linha do Excel? Comunicação. A última linha do Excel de todos os problemas hoje de uma empresa, não importa o setor, é a comunicação. Estatisticamente, 53,9%, 54% dos líderes, dos empresários, eles dizem que o principal problema que eles enfrentam nas empresas é a comunicação, acima de qualquer outro. Pronto. Acima de qualquer outro. Pronto. Então, eu não tenho medo nenhum de dizer que hoje a maior habilidade para quem quer falar, não só de NR1, mas quem quer fazer gestão de riscos psicossociais e preservar a reputação da sua empresa, inclusive para questões financeiras, porque tem muitos índices financeiros que estão sendo medidos, inclusive, pela reputação. Uhum. Pronto. Então, o seu imediatismo pode não estar vendo a reputação que você pode perder. Você tem que tomar cuidado. Aí, depois que perdeu... depois que perdeu para você recuperar, e você perde uma reputação de décadas, assim, né? Com um movimento errado, com um cancelamento na internet. Alguém vai dizer assim, mas as pessoas estão dizendo bobagem na internet. De fato, muitas pessoas ficam valentes diante de um teclado. Mas a gente não tem como negociar com a realidade. Não dá mais para brigar com o instrumento. E aí o que acontece? Se a pessoa não encontra apoio dentro da empresa, ela vai buscar fora. Uhum. Normal, ela vai buscar ajuda fora. E ao buscar ajuda fora, de repente num canal como um Glassdoor, um Reclame Aqui, você vai ver o nome da sua empresa que você está há tanto tempo sustentando, indo ralo abaixo. Vou contar um caso. Outro dia, eu recebi um e-mail do Reclame Aqui. Gente, eu não desejo isso para ninguém. Nossa Senhora! Era assim, seu nome foi mencionado no Reclame Aqui. Eu tirei um print, pedi para Carol, né, que é meu anjo da guarda, eu falei, Carol, não tenho nem coragem de ler o que está escrito aqui. Meu Deus. O que era? Uma pessoa que tinha comprado um curso na GV, não tinha gostado do curso da GV, tinha feito o meu curso e estava, na verdade, me mencionando. Como um exemplo positivo. Meu Deus, mas até aí você quase morreu do coração até conseguir entender que tinha sido isso. Isso significa reputação. Quem está preocupado de verdade com o que está oferecendo não quer correr o risco. Percebe? Então, assim, a gente não pode brigar com os fatos. E diante dessas oportunidades que hoje nós temos, inclusive de aprendizado, sim, só vai achar ruim dessa atualização quem ainda não entendeu que a produtividade ela precisa ser sustentável. Não adianta eu falar de futuro, de metas futuras, se minha meta presente não alcancei. Você fala muito nesse termo, né? Produtividade sustentável, que é uma coisa Criei em 2020. que eu aprendi com você, eu acho maravilhoso. Vira e mexe falo sobre isso também. Cito a fonte, tá? Sempre Aliás, dou crédito. Depois eu preciso te dizer quem foi que me ajudou a sustentar isso. Quem? Adivinha? Tem alguns nomes que me vêm à cabeça. Começa com J. Joel J é o primeiro, é ele? Vou contar. Grande amigo em comum nosso. Eu conheci o Joel numa entrevista na Bienal. Aí, tempos depois, ele me chamou para o primeiro um grupo que ele formou, chamado Influência. Uhum. E nesse grupo, faz tempo, eu lembro disso. Faz muito tempo. Nesse grupo estávamos eu e mais uma dezena de pessoas muito interessantes, era cada uma na sua área. E aí ele provocou a gente dizendo assim, você tem que ser especialista em uma coisa, porque aí, vamos supor, eu tô saindo do restaurante, você está entrando no restaurante, eu vou te falar, Lala, essa aqui é a Isabela, especialista em... Aí eu falei, então, Joel, eu tô desde 2020 falando de produtividade sustentável. Ele, o quê? Aí ele fez um teste, ele perguntou pra todo mundo, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Não sei. Aí ele falou, e aí? Você vai sustentar o que você criou ou você vai arriar? Quer desistir? Mas forte isso, né? Você vai bater no peito e levar isso adiante ou você vai arregar? Quase falou isso, né? O que significa produtividade sustentável? Longevidade com autonomia. O que todos nós queremos. Produtividade sustentável. Na época, eu juntei duas palavras que eu via separadas. Sustentabilidade num lugar e produtividade no outro. E a gente nunca ouviu falar tanto de sustentabilidade, mas nunca viveu de forma tão insustentável. E eu tinha vivido aquilo. Aí eu falei, Joel, eu vou continuar, porque eu vou trabalhar a educação desse assunto. Aí foi quando ele me deu parabéns, ele falou, parabéns, o mundo precisa de pessoas que tenham autonomia e coragem para criar coisas que ainda não existem. Certamente os EPIs da saúde mental vieram porque eu recebi esse apoio,
Porque se naquele momento eu tivesse dito, as pessoas não Precisa de sabem, alguma coisa que as pessoas deixa reconheçam quieto. de cara, né? Entende? Muita gente deve ter falado isso pra você. Super! Muda. Aí hoje eu vejo um monte de variação. E eu falo, gente, qual a dificuldade de você falar produtividade sustentável? Né? O que você quer? Você quer que esse programa tenha sustentabilidade. Você quer que a sua vida, os seus projetos tenham longevidade. Então, o movimento da produtividade sustentável nasceu em 2020 para quê? Para CPFs e CNPJ falarem a mesma língua. É uma trilha de conhecimentos que eu dou para a liderança, em que entra segurança psicológica, atualização de identidade e uma série de outras coisas que você vai mapear a necessidade da liderança. Porque eu não conheço nenhum curso nem de engenharia, nem de administração e nenhum outro que te ensine a gerenciar o estresse, a revisar o seu modus operandi, porque todos chegam no cargo maior por questões técnicas, resultados técnicos, mas os problemas acontecem pelos comportamentos. As demissões são pelos comportamentos. É aí que eu ia chegar. Normalmente as pessoas elas são contratadas por aspectos técnicos, mas quase sempre são demitidas por aspectos comportamentais. Quase sempre, eu diria 99%. 99% das vezes, né? Então, aí você volta, NR1, risco psicossocial. Sim, nós estamos falando de como o ambiente interfere ou não no modus operandi das pessoas, da equipe. Porque se ninguém faz nada sozinho, você está trabalhando com alguém. Né? Você está dependendo, o resultado desse programa depende, olha, deve ter aqui atrás 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Só da parte técnica. Só da parte técnica. Para nós dois estarmos aqui. Então, eu preciso sair do meu lugar de eu sei tudo, isso é frescura. Não, passou. As crenças individuais hoje não se sustentam, porque nós já temos dados. Isabela, qual é a empresa que precisa se adequar à NR1? Todas que têm funcionários CLT. Só que aí você vai falar, ixi, mas eu tenho PJ, então eu não preciso pensar nisso. Aí eu vou te provocar agora de uma outra maneira. Você usa cinto de segurança por segurança ou para não levar multa? Teoricamente por segurança, né? Deveria ser em todos os casos, né? E você? Porque tem gente que ainda usa cinto de segurança para não levar multa, mesmo sabendo de todos os riscos. Então, o que acontece entre a obrigação e a convicção? A gente hoje usa cinto de segurança, a maior parte, por convicção. Mas lá na década de 90 foi obrigação. E muita gente tirou. Quase todo mundo, na verdade. O que teve entre a obrigação, pega essa, e a convicção? Comunicação. A NR1 é a mesma coisa. Entre a obrigação da lei e a convicção que você precisa atualizar, né, as suas ideias para que o ambiente, de novo, a gente está falando de reorganização do ambiente, seja melhor, você precisa de muita comunicação. Por isso que eu estou formando multiplicadores do que eu estou falando aqui. Porque nós temos 5.570 cidades, com 9 milhões de empresas ativas, de acordo com o IBGE. Se a gente pegar a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, são 24 milhões de empresas ativas no Brasil hoje. Você acha que não tem oportunidades para você ser, então, um gestor de NR1, para você atualizar, né, o seu ambiente? Você só vai ganhar. Só vai ganhar. Volta para onde você foi agora. Não, eu estou pensando, porque você fala, você obviamente, né, inteligente do jeito que você é, genial do jeito que você fala de um jeito que é muito apaixonado. Então, é muito maluco, Isa, porque você está dizendo que você era tão apaixonada pelo que você fazia que você acabou não se respeitando. Sim. Aconteceu o que aconteceu e isso causou uma virada na tua vida gigantesca. Hoje você tem 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Você não tinha, sei lá, 20% disso quando você estava no lugar onde você acreditava que era o seu auge profissional como comunicadora. Então olha onde isso fez você chegar, como isso tudo te projetou. E mesmo assim, você ganhou, entre muitas aspas, uma outra carreira. Você encontrou uma outra carreira. Hoje o que você faz não é nem perto do que a gente fazia na televisão. Imagina. E mesmo assim você continua com o mesmo tesão na Total. fala. Com a mesma paixão quando Total. você fala. Só que hoje é uma paixão, imagino eu, muito diferente. Porque é uma paixão que não depende de metas e de prazos, daquela loucura que a gente vivia. Assim, gente, precisa entender mais ou menos como é que funciona. E isso não é uma crítica à TV Globo, isso é um fato, não. ao SBT, que eu também trabalhei, a todos os lugares. Hoje eu sou analista do SBT. Assim, é um mercado de comunicação que, infelizmente, no Brasil ainda opera muito desse jeito. Eu, como repórter, a Isa, como apresentadora, a gente não tinha rotina, não tem horário de entrar. Tem um horário de sair referência, mas hora extra, não sei o que e tal. Eu recebi uma escala de trabalho
entre Na 8 noite. e 9 da noite anterior ao dia que eu ia trabalhar. Então, como é que a gente pode falar em saúde mental? Como é que a gente pode falar em produtividade sustentável, sendo que você tem uma rotina que você não consegue marcar um médico ou qualquer outra coisa, e você fala, poxa, e daqui 10 anos? Eu vou estar do mesmo jeito? Né? Quando você traz para agora o futuro, você fala, isso só pode dar ansiedade. Né? E a ansiedade ela vai te minando. E, repito, não é exclusividade de uma empresa, porque essa é a característica da Globo que a gente está falando. Mas outras empresas têm inúmeras outras características que também fazem essa ansiedade. Eu chamo presente, isso, né? vamos lá, eu chamo isso de variável ocupacional. O que é uma variável ocupacional? Vamos lá. O que faz parte aqui desse cenário que a gente está? O que nós temos que lidar? Luz, câmera, reflexo, né? Provavelmente os meninos tiveram que ficar aqui muito tempo para medir reflexo e tal. Então, assim, eu vou reclamar que essa luz está aqui se eu sei que ela faz parte do cenário. Eu vou reclamar que o meu trabalho é passar um cabo aqui atrás e não sei o quê. E eu sei que muitas pessoas estão adoecendo por reclamar das regras do jogo, que escolheram jogar. E que toparam jogar no começo, né? Isso significa que se agora você está reclamando de coisas que fazem parte do seu jogo, mas você não está mais tolerando, está na hora, de repente, de você mudar de jogo. Só que a gente não tem coragem de encerrar um vínculo, de provocar um luto voluntário. O que é luto voluntário? Quando você encerra um ciclo que, por mais que tenha sido bom no passado, agora não é mais. A atualização de identidade na prática. Que é outra coisa que você fala demais. Mas vamos lá, vamos por partes. Nós temos que lidar com prazos, com pessoas, com fuso horário, pessoas que têm, de repente, com dificuldades com as oscilações da moeda. Outro dia eu falando com a turma do agro, Isabela, porque agora o El Ninho... Liguei até pro César Soares, meteorologista, né? Maravilhoso. Um beijo, César. Falei, César, pelo amor de Deus... Dos tempos de Globo, né? Me dá uma boa notícia aqui, pessoal de Goiânia. Isabela, a notícia é essa. Ok, isso é um fato, isso não é um problema. Então nós vamos ter que se planejar diferente. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. O que eu quero dizer? Se você está reclamando daquilo que você escolheu, ou você precisa então de um outro recurso para continuar fazendo aquilo, ou você precisa mudar de jogo. Exatamente. Então... Porque senão a gente vira o chato do rolê. E ninguém gosta de gente chata, gente. Pelo amor de Deus, você vai ficar reclamando o dia inteiro. Não faz sentido, né? Não faz sentido, mas às vezes a gente só consegue fazer mudanças assim. Exato. Né? Quando você se dá conta de que aquilo que você já sentiu muito tesão não é mais, e que bom. É a vida querendo te trazer um outro caminho. E aí você se olha no espelho e fala, poxa, eu virei o chato que só reclama. Então eu não tô feliz. Não tá feliz. Aí eu tenho uma outra dica. Então você que tá aqui, você tá cansado e feliz? Ótimo. Toca o baile. Agora, cansado e infeliz, aí nós temos um problema, porque aí você pode entrar numa fase de esgotamento e depois burnout. Isabela, o que é pior que burnout? AVC, infarto, divórcio ou suicídio. Que é o próximo passo do burnout, né? Exato. Então, o que nós estamos falando, Ciane, tem muito a ver com a área da tecnologia, porque a gente está falando de muita inovação. E todas as áreas em que tem inovação e tecnologia, eu tenho encontro de gerações. Isabela, mas aqui a gente fala conflito de geração. Então, se é conflito de geração ou encontro de geração, depende do quê? Da sua saúde mental. É como você está interpretando. Isso eu falo todos os dias nas empresas. Não, Isabela, porque a gente está lidando agora com uma turma que está chegando, com a outra que está há 30 anos. Que bom! Mas se eles não estão vendo isso como oportunidade, é porque a gente precisa trabalhar, então, a saúde mental. Então, no fim, eu entendo que hoje eu continuo jornalista, tá, gente? Outro dia, quando fala, ex-jornalista, eu falei, não, gente, não existe, não existe. Então, assim, eu continuo na comunicação, mas com foco na educação e saúde mental. E isso eu fico muito feliz. E fico muito feliz por ter saído da cadeira da vítima e ter ido para a cadeira de aprendiz há 8 anos. Não foi de um dia para o outro, mas foi percebendo as movimentações do mercado e as minhas. Então, hoje, quando eu vejo um monte de gente falando de saúde mental e tal, não sei o que, eu falo, que maravilhoso. Então, aquelas pessoas que acharam que era corpo mole e a OMS reconheceu, acabou. Por isso que eu estou dizendo, crenças individuais hoje não se sustentam diante dos dados que a gente tem. Então, é melhor você revisar mesmo, né? Atualizar suas ideias, atualizar sua identidade. Se o que você está fazendo está te deixando feliz, cansado nós vamos ficar, faz parte da vida adulta, né? Que bom, significa que você está em movimento, mas a gente não precisa se encolher para caber em lugar nenhum.
E é por isso que a gente adoece. Quanto mais prestígio um local tem, mais você se encolhe para caber. Só que quando você tem 20 e poucos anos, meu amigo... Você dá um jeito. Você dorme pouco, você come mal, você não tá nem aí. Mas depois, conforme o tempo passa, o seu corpo precisa de mais combustível. Como assim? Você que gosta de carro. Um carro 0 km consome mais ou menos combustível que um carro que está rodando há 20 anos? Infinitamente menos. Infinitamente Pronto, menos. então, aí alguém vai falar assim, pronto, tá vendo? Ó, eu envelheci e agora eu preciso dormir mais. Não, você sempre precisou dormir, agora você sente mais quando você não dorme. Envelhecer é um privilégio, meu amigo. O oposto de envelhecer é morrer. Então eu não posso olhar para minhas necessidades, por exemplo, hoje eu preciso dormir 8 horas, é o meu inegociável. Eu não posso ver isso como um problema. Eu preciso ver isso como uma bênção. Então, o que eu deixo aqui de mensagem, especialmente para a área da tecnologia, que a turma mistura energético com café, com estimulante, e eu fico... Não. Olha só. Conforme o tempo passa, o seu corpo precisa de respeito. Pera lá. Você consegue viver sem se respeitar por um bom tempo. Você pode fumar, você pode beber, você pode fazer um monte de coisa quando você tem mais colágeno. Eu tô com 45 agora. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Só que, de novo, isso não é um problema, isso é um privilégio. Né? Por mais promissor que você veja o seu futuro, por mais oportunidades que o seu mercado está te mostrando, se você não preservar o presente, você não alcança o futuro. Então não vai adiantar você falar de futuro se o seu presente está sendo negligenciado. Depois eu durmo, depois eu descanso, depois eu não sei o quê. Talvez nem haja depois. Posso entrar nesse... Dá tempo de eu falar claro. disso? O espaço é seu. Aqui você pode coisa. Tudo. Você acha que eu vou te chamar então, pra gente bater lá. esse papo? Então, você vai vamos perguntar se você pode? Então pega essa. Quanto tempo nós temos? Nós temos mais 20 minutos para gravação deste conteúdo. E depois? Quanto tempo nós temos? Pra gente bater papo? Ou tempo de vida? Não faço ideia. É impossível saber. Quanto tempo você tem? Quanto tempo nós temos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E mesmo assim você se deixa para depois? Só que eu descobri isso escrevendo meu livro lá em 2020. O Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E eu cheguei numa frase que eu vou trazer ela aqui, você usa ela como você quiser, que foi de um dramaturgo 3 séculos antes de Cristo, reclamando também da falta de tempo. Caramba, 3 séculos antes de Cristo. Eu amo mencionar isso. Na Tito Márcio Plauto, foi um texto, inclusive, traduzido pela Unicamp, para não ter problema de interpretação. Ele diz assim, que os deuses arruinem, quem inventou um relógio de sol, gente, é um pedaço de madeira no meio de uma terra, pobre de mim, triturou o meu dia pedacinho a pedacinho. Caramba. Então, há 2.300 anos eu já tinha pessoas reclamando da falta de tempo. Então, se você estiver agora me dizendo, eu não tenho tempo, Isabela, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para fazer academia, eu não tenho tempo para transar, não tenho tempo... O tempo não está contra ninguém. O tempo não está contra você. A vida não está contra você. Aliás, não tem ninguém contra você. Mas dependendo da sua saúde mental, você está vendo o tempo contra você, o trânsito contra você. Não adianta. De novo, não dá para negociar com a realidade, com os fatos. Eu escolhi morar em São Paulo. Senão eu estaria morando lá em Cambira, interior do Paraná, que tem 6 mil habitantes. Estrada de terra, inclusive. Eu me desloquei hoje por 1 hora para vir aqui. E no convite do Ciane, eu disse prontamente sim. É uma prova de amor, tá, gente? Em São Paulo. Em São Paulo é uma prova de amor. Mas o que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento eu reclamei do trânsito. Porque se eu escolho morar em São Paulo, isso faz parte do jogo que eu estou escolhendo. A gente volta para aquela conversa do se eu entrei numa empresa, eu aceitei jogar este jogo. Tudo bem, ele pode ser pior do que eu imaginava. Aí é sua decisão sair. Mas aí eu também tenho o livre-arbítrio de procurar um outro lugar ou fazer alguma outra coisa. Deve. Porque senão, de novo, eu vou viver reclamando e vou virar uma pessoa que eu não gosto de ser. Tá? Exatamente. E tem muita gente que às vezes fica se encolhendo para caber no lugar ou fica esperando um milagre. E o milagre vem em formato de... Demissão. Doença. Muitas vezes, né? Demissão.
E aí a pessoa, ela fica apagada, ela fica incomodada, mas ela fala, depois você vai, ainda bem. O que aconteceu com você, você já consegue, o que aconteceu lá em 2018, você já consegue enxergar como um milagre na sua vida? Absolutamente. Absolutamente. Mas isso demanda uma evolução espiritual bastante grande, né? Porque também há pessoas que morrem reclamando de uma demissão, de um lugar onde estavam absolutamente insatisfeitos, né? Deixa eu te contar uma coisa. Depois do burnout, eu casei, eu descobri que eu podia ter uma família. Aliás, beijo, Thiago, sou apaixonado por você, maravilhoso. Que homem maravilhoso que você arrumou, dona Meu Isabela. pai amado. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu achei, então, que aquilo teria sido o meu fim, foi só o recomeço. Então ali eu acabo renascendo em vida, depois eu caso, crio uma família, hoje eu tenho 2 crianças, sendo que antes eu não acreditava nem em família, muito menos em amor. Filho, que isso, não dá tempo. Eu tinha um estilo de vida absolutamente insustentável. É daí que vem produtividade sustentável. Se você está num estilo de vida insustentável, vai dar ruim. Quer dizer, você nem pensava provavelmente em ter filho, em construir uma família Não, nos moldes que você tem. Não, eu não aceitava e não acreditava. Fora de cogitação, boa, esse é o termo, fora de cogitação. Então, o que eu quero dizer? Quando você traz espiritualidade, aí eu preciso trazer aqui um outro ponto, que pode ser que você goste ou não, mas é muito importante. Quanto mais longe você está da sua espiritualidade, o que não tem nada a ver com religião, então quanto mais distante você está de você, da sua espiritualidade, mais perto você está da síndrome de burnout, de um AVC ou de um outro problema incapacitante. Vou traduzir. Quanto mais longe você está de você, da sua essência, ou seja, quanto mais máscaras você estiver usando, quanto mais você estiver se esforçando para caber num lugar, mais perto você está de um adoecimento. Então, naquela época, eu só via uma coisa. É o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. Aí alguém vai estar falando assim, então o problema não foi o lugar, de novo. Se você está mostrando disponibilidade, se você abre mão da sua vida pessoal para fazer todos os plantões, aceitar todos os pedidos, tudo que te pedem, então você está sendo, nossa, é a pessoa perfeita. Quando eu entrei na Globo, eu me divorciei do meu primeiro marido. Eu disse para a líder da época assim, olha, pode me usar, eu quero amassar barro de norte a sul, conta comigo. Isabela, isso aqui é uma máquina de moer carne. Eu sei, eu vim aqui para isso, eu estou preparado. Eu tinha 32 anos, estava me achando, né? Estava me achando, E aí achei que eu podia dormir depois, que eu podia descansar depois. Então o que eu estou mostrando é, se você pega um lugar que não tem organização para folgas e etc., somado ao perfil familiar que você vem de só trabalhar, aí pronto, aí dá. Receita completa. Vamos voltar de novo pro nosso amigo Jorjota, né? Que ele sempre fala algo que eu acho maravilhoso, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Né? Então o trabalho está aqui embaixo. Porque se você coloca o trabalho acima da sua saúde, a sua saúde vai fazer você parar de trabalhar. Vai. Se você coloca o trabalho à frente da sua família, uma crise familiar vai fazer o seu trabalho perder o sentido. Eu tenho uma variação disso, que você só vai dar conta da sua agenda quando você se inclui nela. E o que acontece? A gente dorme com o que sobra. Você dorme com o que sobra da sua agenda. Né? Aí você começa a ficar uma pessoa mais irritada, mais agressiva, e isso vai afetar no seu trabalho, vai afetar dentro da sua casa e aí vira um loop. Então você tem que inverter essa ordem, refazer os seus combinados de tempo. Porque se no passado você foi como eu fui, ou você é como eu fui, já estou te avisando, ou você refaz os combinados de tempo. O que é isso? Começa a sua agenda com o que é o seu inegociável, já check. Tempo de sono? Tempo de sono. Essa turma que às vezes dorme menos para treinar mais, ou dorme menos para fazer não sei o quê, eu falo, gente, então, isso é muito perigoso. Dependendo da sua idade, do seu estilo de vida, é um tiro no pé. Porque o principal faxineiro da saúde mental, adivinha qual é? Qual é? Qual é? Principal faxineiro da saúde mental, imagino eu que seja um hobby, talvez? Não. É o quê? Vamos lá, você escova o dente? Escova. Todo dia? Todos os dias. Todo dia? Todo dia. Tá. Inegociável, tem que ser, né?
Ninguém merece alguém com bafo. Não sei, do lado, né, gente? Vamos lá. O que vai acontecer se você deixar para escovar o dente só nas férias? Vou ter cárie. O que mais? Você vai perder os dentes, os amigos. Eu vou perder a mulher, vou perder Alô, os Shakira. dentes. Beijo maravilhosa. A Rê não vai me aguentar mais, Rê. né? Então, hoje você escova o dente todo dia. Todo dia. Hoje, falar de saúde bucal não é frescura. Não é frescura. Há 300 anos era. Era. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por né? todos os membros da mesma família. Se você não sabe dessa história, isso é real, isso é absurdo. O que aconteceu de lá para cá? Educação no tema. Repetição, 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 repetição. Você cansado ou não, você escova o dente. Hoje a saúde mental está vivendo a mesma coisa que a saúde bucal viveu há 300 anos. Nós estamos precisando de educação, repetição, repetição, para você entender, beleza, o que eu preciso fazer então, Isabela, todo dia para minha saúde mental? Igual que você faz com a sua saúde bucal. Então, quais são os faxineiros da saúde mental? Eu vou falar 3, que são assim para, independentemente do seu salário, do bairro que você mora, do que você faz. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação. Hã? Como assim tempo de sono? O principal recurso para a sua saúde mental chama-se tempo de sono. Se você dorme menos de 6 horas por noite, você tem 4 vezes mais chances de morte. Caramba. E se saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos, quando você dorme mal, como é que você fica no dia seguinte? Você fica destruído, né? Não, mas isso, como é que você reage com as pessoas? Você fica irritado. Irritado. Você fica intolerante. quase agressivo, Pronto. intolerante. Intolerante, agressivo e irritado. Então agora leva para o seu dia a dia. Se você dorme menos do que você deve, o dia seguinte que você vai lidar com imprevistos, certamente, você está intolerante, irritado, e aí isso começa a puxar uma outra série de maus hábitos. Tempo de higiene, vamos lá, mulheres não lavam o cabelo, meninos não fazem a barba. E alimentação, como assim, Isabela? Não, Isabela, eu contratei uma nutricionista, estou colocando aqui no meu prato, estou comendo só coisa boa. E o outro dedinho, então você está se nutrindo aqui e se inflamando aqui. Né? Que você está vendo um monte de coisa horrorosa. Comendo com o celular na inflamando mão, né? aqui. Outro dia eu ouvi de um executivo de um banco assim. Isabela, minha vida mudou quando eu passei a bloquear o meu horário de almoço só para almoçar. Gente, e olha que coisa absurda de ouvir, né? É um horário de almoço e eu decidi só almoçar. Pronto. Poxa, mas não era isso que a gente deveria fazer desde Pronto, sempre, então né? deixa um comentário onde você estiver assistindo esse conteúdo, se você já fez alguma reunião ou se você já fez alguma coisa comendo. Aqui, então, Ciane, é por tudo isso ser muito simples que a gente ignora e adoece. O simples ofende. É muito simples. E aí, de novo, se eu venho de um estilo de vida que me fala que depois eu durmo, depois eu descanso, beleza, então é como se você pensar que você vai escovar o dente só nas férias. E isso não vai te trazer consequência. Então, saúde mental, eu criei um nomezinho bem bonitinho, que saúde mental é Didi. Didi. O que é saúde mental? Didi, decisão individual, diária e intransferível. Você não pode atribuir isso para ninguém. Mas também tem que ser inegociável. Total. Né? Mas até chegar no inegociável, você vai ter que ter passado por um caminho que eu chamo de turismo interno. Algumas pessoas vão falar autoconhecimento, beleza? Eu gosto de trazer nomes novos, né? Então, o que é turismo interno? Seja um viajante de você. Porque todo mundo quer ir para Paris. Todo mundo quer ir para Paris. Qual outro lugar que a turma quer ir? O pessoal quer ir para Londres, o pessoal quer ir para os Estados Unidos, né? Coisa chique. Isso. Mas para dentro ninguém quer ir. Ninguém vai. A gente só viaja para fora. Então, porque ir para dentro quase sempre dói, né? A gente viaja para descansar, a gente não viaja para olhar a feiura. E a gente tem nossas feiuras dentro. Super. Né? Mas eu preciso reconhecê-las para começar a ter uma vida mais fácil. Sim. Porque senão eu vou continuar tendo uma vida difícil. Então, assim, quer ter uma vida mais fácil, mais suave, comece a ter conversas difíceis com você. A gente precisa dar nome àquilo que a gente sente, porque a hora que eu nomeio, eu resolvo. Se eu não dou nome, eu não resolvo. E aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Nosso objetivo aqui neste planetinha não é vencer, é se vencer. É se vencer.
é vencer todos os nossos medos, as nossas incoerências, mas sobretudo os medos, né? De fazer esse turismo interno, reconhecer, isso aqui não dava para ser assim. Essa aqui é a Isabela de 1997. Do Fantasia. Então você perguntou, você tem saudade? Não, dessa época tenho boas lembranças. Vocês que são da nossa idade, assim, 40 mais, gente, vocês lembram do Fantasia? Isabela apresentava. Gente, nós estamos muito bem, né? Vem, tá bem, não, a gente tá bem. Quantos anos você tá? 41? Eu tô com 45. Eu falo, caraca, a gente tá bem, gente. A gente, não, eu olho no espelho e falo, poxa, que legal, virei um quarentão bacana. Não, que é isso, gente. É isso. Bora. Isa, quem tá acompanhando, quem quer conhecer mais teu trabalho, quem quer te levar para a empresa para você fazer um treinamento de NR1 com as lideranças, que é muito importante, conversar com os funcionários, quem quiser ler teu livro, como é que as pessoas te encontram, te acessam? Bom, Isabela Camargo, com Z e 2 L's, Real no Instagram. Isabela Camargo Real. O meu livro é o Dá um Tempo, tá na Amazon, é o lugar mais barato para você comprar, é pela Globo Livros. As palestras, Cianes, tem uma coisa que eu gosto demais, assim, eu não gosto de ter cliente, eu gosto de ter parceiro. Porque chegar num lugar e fazer uma ação pontual é muito fácil. Isso qualquer pessoa faz. Mas a hora que eu me reúno com as pessoas, eu falo, escuta, me fala qual é a sua dor. O que você gostaria de falar, mas ainda não sabe como. O que você precisa resolver que ainda não conseguiu. Me fala. Qual o incêndio que eu te ajudo a apagar? Né? Não. E outra, o que eu posso prevenir para você nem ter esse incêndio. Nem pegar fogo, né? Esse é o meu papel. Então, eu só hoje cruzo com pessoas que estão olhando, sabe um farol? Assim, ó, o caminho é para cá, gente. O caminho é para cá, não tem como você ficar patinando aqui, você tem que escolher. Ou você vai para a direção certa, ou você vai ficar patinando aqui reclamando, né? Então, pelo Instagram é muito fácil, a gente se conecta. Eu vou ficar muito feliz. Quem quiser, então, inclusive, saber mais sobre a NR1, eu estou formando gestores com o certificado do MEC. Meu amigo. Olha que chiqueza. Deixa eu falar. Se você falar assim, Isabela, o que você está aprontando? Eu consegui uma certificação do MEC para ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Legal, que bacana isso. Você entendeu? Sim. Então, assim, é um certificado do MEC. Rapaz, até por isso que eu falo, me belisca se eu não estou sonhando. Olha o nível de oficialização desse negócio. Eu nunca podia imaginar. E aí é curioso, porque aí, vamos lá, eu sou comunicadora. E muitas pessoas me perguntam, mas por que você está nesse rolê, Isabela? Porque a maior habilidade que a gente tem que desenvolver é a comunicação. E aí eu me reúno com outros especialistas e a gente vai em time. Sou eu e mais 10, é um time de futebol. Que legal. Psiquiatra, técnico do trabalho, técnico do INSS, uma turma de professores, porque o que a gente precisa é de repertório. Eu estou formando multiplicadores para terem repertório, porque cada ambiente tem um desafio. E se tem um desafio, nós temos inovação. Thomas Edison, inclusive, posso encerrar com ele? Claro, por favor. Thomas Edison, inclusive, nos ensina que as inovações acontecem diante de dilemas. O Thomas Edison, o que inventou o filamento da lâmpada que a gente conhece hoje. Ele era um baita do inventor. E ele ficava muito bravo quando escurecia. Ele tinha que dar um jeito na lâmpada. Ele vai lá e aperfeiçoa a lâmpada. Nasceu de uma dor, né? Aperfeiçoa uma coisa. As inovações não precisam sair do zero. Elas podem ser aperfeiçoadas de algo que já está funcionando. Então, inovações acontecem diante de dilemas. Está vivendo um dilema ou um problema, você está chamando um fato de problema, esteja ao lado das pessoas certas, consuma os conteúdos certos, crie um filtro, né, faça a sua curadoria. Não adianta reclamar nem do tempo, o tempo não está contra você, nem o café, o problema do seu estômago não é o café, não é tecnologia, porque vai depender do que você vai usar. Né? O seu Paracelso, no século XVI, já disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É bem por aí. E a gente pode ter a tecnologia que for. Nós já fomos para o espaço e a gente ainda evita fazer turismo interno. Olha onde está o espaço e olha onde está o nosso corpo. Pronto. Então, o nosso objetivo não é vencer, é se vencer. O que nos trouxe aqui é propósito, mas o que nos leva daqui é legado. O que existe do propósito, que é o ego, para o legado, que é o eco, é o caminho. São os elos que você cria. Então, os elos que você cria vai te tirar do lugar só do ego, e tá tudo certo, porque é o ego adaptativo que te leva
para os lugares. Mas se você quer ecoar, eco é legado, você tem que criar elos. E se você não tiver boa saúde mental, você não se relaciona bem. Definitivamente. E assim a gente encerra esse episódio espetacular, porque é com conversas desse nível que a gente agora faz o futuro que a gente quer. Obrigado, gente. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham curtido esse papo. Comenta, vamos conversar, vamos bater papo, me manda mensagem diretamente no Instagram, comenta aqui embaixo pra gente conversar, segue a Isa, lê o livro da Isa, vamos bater papo, me diz quem você quer aqui nas próximas conversas e até o próximo episódio do Agora Futuro. Valeu!